Oi gente, tudo bem? Eu sou a Débora Borges e vocês estão no canal Os Borges de França aqui em Portugal. Vamos começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Nós somos de Manaus, lá do Amazonas, uma região muito linda do Brasil, no norte, aonde temos uma cidade incrível, uma metrópole no meio de uma floresta, e é uma das cidades mais lindas do Brasil, o nosso rio Amazonas, o nosso Rio Negro, nossa cultura, toda a nossa gastronomia. Eu sinto muita saudade de lá, porque é uma região incrível do Brasil, muitas coisas que a gente não encontra em outras regiões do Brasil e do mundo, somente lá. Sinto bastante saudade da minha terra. E hoje eu quero falar para vocês como foi que isso tudo aconteceu, como foi a preparação, o porquê, como que isso surgiu, a ideia de vir morar para cá, como foi que tudo aconteceu. Então, gente, como é que isso veio ao nosso coração? Eu vou falar pra vocês, eu nunca pensei na minha vida que eu um dia ia sair do meu estado, que eu ia sair da minha cidade, ou que eu ia simplesmente ir para outro país. Isso nunca passou no meu coração. Eu e meu marido tínhamos planos, tínhamos sonhos lá mesmo na nossa cidade, estávamos com projetos para crescer, terminar os estudos, a faculdade. E a gente fez vários planos e projetos, mas não foi a vontade de Deus, gente. Quem me conhece aqui no canal sabe que nós somos cristãos e que nós acreditamos muito no caminho que Deus direciona e das coisas que às vezes a gente não entende que lá na frente vai fazer sentido. Então, a gente começou a passar por um momento da nossa vida que começou a ficar tudo muito difícil pra gente lá. Começou as coisas não darem muito certo. Meus planos realmente era terminar minha faculdade, prestar um concurso público e continuar. E meu marido também, que estava lá trabalhando direitinho e tal, e estava num emprego até bem legal. Era um emprego de São Paulo, só que ele trabalhava de forma remota, o salário era bem legal também. Como é que isso entrou no nosso coração? Há muito tempo já tinha pessoas da família aqui fora, mas é como eu falei pra vocês, isso nunca passou no meu coração sequer. Isso pra mim era algo assim que não tinha sentido pra mim ficar longe, né, de casa, da minha família, ou vir pra cá. E eu me lembro que eu queria ir pra uma outra região, né, que eu não pensava em sair do Brasil, eu pensava em ir pro sul do Brasil, onde uma prima minha morava, e ela tinha me falado que lá era muito bom, que era muito tranquilo e que para as crianças era muito bom. E eu me lembro de um dia que eu tava dentro do carro e eu falei assim, se o meu marido sair desse trabalho, eu vou procurar outra coisa melhor, porque aqui não tá mais dando. Eu sentia que ali já não era mais nosso lugar, que alguma coisa Deus queria além. Cada vez mais ficou mais forte um sentimento, assim, de inquietação dentro de mim. E eu falei assim pra Deus, se for da vontade de Deus realmente que a gente saia daqui, Deus vai confirmar no coração do meu marido. E aí, a gente conversando com familiares que moravam já aqui fora e tal, falaram que poderiam nos ajudar nesse recomeço. E eu cheguei pro meu marido e falei, eu disse, olha, isso há 5 anos atrás, né? Tem essa proposta, a gente pode ir pra lá, da minha família mora lá e eles podem nos dar essa ajuda no início. E o meu marido, ele é filho único, então eu achei que ele não ia, assim, aceitar isso. Mas algo dentro do meu coração estava ali fervendo. Aí ele disse que ele queria tentar algo novo também, que ele queria que as meninas tivessem um futuro melhor, porque nós temos 2 filhas, e que talvez isso seria muito bom para elas e para o estudo e para tudo, né? Viver essa experiência nós 4. E foi assim, gente, que tudo começou. A gente começou a pedir direção de Deus e a porta ia se abrindo. Quando fomos para tirar os passaportes, deu certo. Compramos a passagem, deu certo. E a gente foi se programando. Só que assim, gente, tem um detalhe que eu, assim, não aconselho. Não é bom a gente vir financeiramente despreparado, sabe? Cheguei, eu e meu marido e as crianças com 50 euros no bolso. A gente não estava preocupado com a questão de morada, porque os familiares que disseram que iam nos ajudar, eles iam nos ajudar também com essa morada e tal. Eu vou falar para vocês sobre os pontos positivos e negativos. Os positivos, pela minha experiência, né? Porque cada um tem a sua. Eu, assim, o que eu mais gosto, principalmente na cidade que eu moro, é poder andar tranquila com o meu telefone, com o celular. Aqui eles chamam um telemóvel. Mas poder gravar os vídeos sem estar com medo,
tirar o meu telefone da bolsa e filmar a hora que eu quiser. Claro, né? A gente tem que tomar cuidado, porque aqui também não é o céu, mas tem aquela coisa de que eu não vivo mais com aquele medo. E eu também vivia muito em modo de sobrevivência lá onde eu morava, porque a minha cidade estava ficando muito violenta. Então eu vivia em modo de sobrevivência. Então a gente sempre tava com muito medo quando a gente saía, fim da noite a gente já não saía mais, fim da tarde, quando entrando à noite a gente já tinha medo de sair, de viajar na estrada, coisas desse tipo. O lado negativo que eu acho é a parte do inverno, que eu sou muito sensível ao inverno e às vezes eu fico um pouco mais para baixo, minha energia fica muito, sabe, fico muito, parece que assim, meio deprimida. Então essa é a parte negativa, porque eu também moro em uma das cidades mais frias aqui de Portugal. É como se eu morasse na região do sul do Brasil, né? Pra quem tá aí no norte, né? Porque assim, eu não conhecia o frio, né? Tem quem vinha do Brasil pra cá que conhece o frio, né? Então acho que talvez seja até mais fácil a adaptação. E dizem que o sul é muito parecido com a cultura aqui da Europa, né? Então, eu acho que para as pessoas que vêm dali já é muito mais, vamos dizer assim, normal, né? Porque todo mundo sente. A questão também das praias, que a gente só vai para tomar banho mesmo no verão, e são 3 meses. E lá na região que eu morava, a gente podia ir pra praia o ano todo até se quisesse. Porque a água é mais confortável lá e aqui a água é muito gelada, então se não tiver um sol muito quente, você não consegue entrar na água, porque a água aqui é bastante gelada, então tem esse ponto negativo. E eu vou falar pra vocês também agora sobre a adaptação, como que foi. Pra mim era muito estranho, tudo muito novo, até quando eu ligava a televisão era estranho, né, porque o português daqui é muito diferente do nosso português do Brasil, então eu não tava conseguindo, assim, relaxar e ficar habituada a tudo isso. Então, é claro que veio o momento que a gente chorava, eu sentia muita saudade, sentia. Às vezes cheguei a pensar: será que eu tomei a decisão certa? Será que a gente tomou a decisão certa? Mas a gente estava realmente assim, com o desejo no coração de fazer dar certo e de seguir em frente. A gente chegou na pandemia, então foi bem complicado, mas de uma certa forma nos ajudou, porque como a gente ficou aqui em Portugal, os aeroportos estavam todos fechados e você não podia viajar, não tinha o que fazer. Nem que a gente quisesse voltar para casa, a gente não poderia. Então, o fato da gente também não poder, a gente realmente, acho que, não vou dizer a palavra obrigado, mas a gente fez uma força maior para se adaptar, porque a gente realmente não tinha como voltar para casa. E também porque a gente já tinha apostado tudo nisso, né? E tava acreditando de que Deus ia na frente e que tudo ia dar certo. Então a adaptação, ela, claro que talvez pra gente foi mais fácil, porque a gente também tinha familiares no início, então ali que moravam próximo da gente, a gente tinha um contato, mas assim, mesmo assim você sente, mesmo você tendo família, você não tá mudando de um bairro para o outro, você tá realmente em outro país, outra cultura. A gente tinha ali, né, a família por perto, então, querendo ou não, eu acho que isso com certeza ajudou, porque eu acho que isso de alguma maneira também foi bom, porque senão eu acho que seria muito mais solitário, muito mais difícil. Então teve esse lado positivo também da gente ter pessoas que já estavam aqui. Eu tive que trabalhar numa queijaria e assim, eu acho que foi bem difícil, porque as mulheres gritavam demais e eu não estava acostumada com aquilo. Eu acho que para mim o choque maior foi esse. Ela gritaria na minha cabeça. E para elas parecia ser muito normal aquilo, mas para mim não era. Então, assim, foi bem complicado essa parte. O emocional não tava. Meu emocional tava meio complicado também naquele período. Mas eu tive que dar conta, gente, porque meu marido ficou sem trabalho e ele não tava conseguindo trabalho. E eu tinha que dar conta de cuidar da gente, né? Porque eu tinha que, apesar de eu estar na casa de familiares, eu tinha que também procurar fazer a nossa vida, né? Porque a gente nem ia poder ficar o resto da vida, a gente tinha que procurar também o nosso lugar. Quem que não quer ter sua casa, suas coisas e sua independência, né? Então era isso que a gente queria uma nossa independência e independência financeira também. Hoje, gente, pra mim já faz sentido esse lugar, sabe? E antes não, eu me sentia uma estranha.
Não que eu nasci aqui, isso eu sempre vou sentir aquela sensação de que eu não pertenço, mas eu passei a gostar do lugar que eu moro, passei a gostar da minha vida aqui. Então, passei a fazer colegas, passei a ter minha igreja, passei a ter as crianças com seus amigos. Então, assim, aquilo que antes era muito difícil começou a ficar mais leve, vamos dizer assim. Mas no período que eu estava trabalhando, né, que eu comecei meu primeiro emprego, foi muito duro para mim, né? Nem todo mundo sente isso, mas cada um é cada um, né? Então foi bem difícil, mas eu dei conta, aí consegui ficar lá, aí terminou meu contrato, eu saí. Aí meu marido conseguiu o trabalho na colheita. Então, como a gente não estava preocupado com a questão de ter um lugar para ficar e ter que pagar, a gente conseguiu também ter esse suporte da nossa família que estava nos ajudando naquele momento. Então a gente já não teve aquela preocupação, né, de não, os dois têm que trabalhar porque senão como é que a gente vai fazer? Então a gente conseguiu fazer as coisas com mais calma. Eu acho que isso foi muito bom, porque as meninas estavam sentindo muito. Quando eu fui trabalhar, meu marido ficou. E mesmo estando com a família, elas sentiram muito. Então meu marido estando ali, querendo ou não, também estava dando ali um suporte. Elas não precisaram ficar sozinhas, né? Porque é muito difícil você chegar aqui e logo colocando as crianças dentro da escola numa creche que elas não estão acostumadas a passar o dia inteiro e tem que se acostumar à cultura, à forma de comer, que eu acho que hoje a minha filha já sabe, toma sopa. Que aqui a sopa é o terror das crianças brasileiras. E acho que de muitas crianças, acho que essa sopa aí é um negócio que as crianças aqui não gostam muito de tomar. Então, quando o meu marido foi pra colheita, eu fiquei em casa. E aí eu pude cuidar delas, cuidar das coisas da escola e tudo que ia acontecer, tendo esse suporte. Depois surgiu uma casa, onde também um familiar meu ia desocupar, porque ele ia para outro lugar. E aí a gente alugou essa casa dele, que já tinha mobília e tudo, e compramos os móveis que tinham lá dele, e alguns móveis que já eram da casa. Então a gente foi viver a nossa vida, né? A partir daquele momento, fomos viver daquilo que a gente começou a trabalhar, daquilo que a gente tinha. E Deus foi nos sustentando, gente. Então a gente foi se adaptando. É claro que não foi fácil, né? Mas assim, quando eu olho para trás, eu agradeço muito assim a Deus, porque eu sei que Deus usou essas pessoas para me ajudar, usou a minha família, usou tudo para me ajudar, a mim, meu marido e as minhas filhas. E que eu entrei aqui com 50 euros no bolso e que Deus prosperou, né? E temos a nossa própria vida, sabe? E isso é muito bom, porque a gente foi construindo passo a passo. Para quem tá construindo uma vida aqui, 5 anos ainda é pouco. Cada um tá vivendo o seu tempo, tem um vídeo aí que eu falo sobre isso. Então, a gente tá construindo pedrinha por pedrinha. Às vezes pode ser mais difícil, mas porque a gente constrói pelo caminho que Deus nos indica, porque o caminho dele pode ser um pouco mais difícil, mas é um caminho seguro. E hoje as minhas filhas já têm sua própria vida, a adaptação delas, né? Uma tem 16 anos, outra tem 10 anos, uma chegou com 12 e a outra chegou com 5. Mas tudo nessa vida passa e aquela parte mais difícil passou. E eu fico feliz e muito grata a Deus porque a gente aguentou, porque a gente não desistiu, porque a gente foi resiliente, não só eu, quanto meu marido e as minhas filhas. Fomos extremamente resilientes com todas as dificuldades que foram aparecendo e a gente foi contornando e Deus foi nos ajudando em tudo. Então, assim, sou muito grata a tudo, grata a tudo que se passou, a tudo que aconteceu e sei que foi Ele que fez tudo isso e sei que é Ele que continua construindo a obra dele, né? Então, eu só confio nele, confio que ele tem planos, que ele também pode realizar na sua vida, que ele pode transformar a sua história, seja aí no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, seja na sua cidade, você também pode ser uma bênção, você também pode falar do que ele tem feito na sua vida, na sua história, você também pode engrandecer ele, esse Deus tão bom, tão misericordioso, que nos ajuda e que nos sustenta. Então é isso, gente. Obrigada a você que ficou aí no canal, que escutou um pouquinho da minha história, da história da minha família, tá? Se inscreve aí no nosso canal, curte, tá bom? Comenta se quiser conversar comigo, que depois eu respondo pra vocês, tá? Compartilha também, tá bom? Pra ajudar o canal a crescer, tá? E eu tô aqui e vamos lá fazer esse canal crescer, vamos se inscrever, vamos conversando e é isso. Desse lado daqui vocês têm alguém que ora, porque eu oro por cada um que tá inscrito aí no meu canal. E que essa nossa família cresça, ok? Então, muito obrigada
pela sua presença, por você estar aqui me ouvindo. E eu te espero num próximo vídeo, se Deus assim quiser. Tchau!